Por exemplo, uma criança colocou lá que o amor significava para ela o que a mãe fazia pelo pai, o que o pai fazia pela mãe. Mas uma criança, a última frase era assim: o amor para mim significa assim. Quando Jesus estava na cruz, ele poderia, com o seu poder, fazer com que aqueles pregos voassem de suas mãos e de seus pés, mas ele não fez isso. Ele continuou lá, porque ele nos ama. São coisas sinceras, maravilhosas, que nós começamos a entender que aquelas crianças, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, elas conseguiam ainda enxergar, tanto nos seus pais, nos seus amigos, nos seus familiares e principalmente em Jesus, o amor. Mas nós vamos explorar aqui como as escolhas, como a confiança em Deus e a busca por orientação podem nos guiar para a vitória, inspirados agora pela vida de Josafá. O texto base está em 2 Crônicas, do versos 1 até o 30. A história ela fala sobre a vitória de Josafá sobre os Moabitas e os Amonitas. Que é o capítulo? Capítulo 20. Capítulo 20, a partir do verso 1. Neste momento nós vamos ler os versos 1 até o 4. A Bíblia que eu leio é na linguagem de hoje, talvez seja um pouco diferente da sua. E ela diz assim: algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão Tamar. Hazazão Tamar, que diz que é fonte de Gedi, que ali são os mesmos lugares. Então no verso 3 diz assim: Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Diante de um grande inimigo, Josafá reconheceu a sua fraqueza e clamou a Deus por ajuda. Admitir a nossa dependência de Deus é o primeiro passo para encontrar força na adversidade. Josafá reconhece que ele não tinha poder. Josafá reconhece que ele não era um homem tão corajoso assim. Josafá teve medo. E quantas vezes nós somos meros mortais e não temos medo? Quantas vezes eu, Adriano, já não tive medo? Josafá não foi diferente. Com Josafá, ele começou a falar: eu estou com medo, eu preciso fazer alguma coisa. E o que Josafá fez? Orou, pediu orientação de Deus, pediu para que Deus fosse à frente, pediu para que Deus estivesse com ele, estivesse com o povo naquele momento. Josafá reconhece que ele depende de Deus, e esse é o primeiro passo. É o primeiro passo que nós damos para vencer a adversidade, é reconhecer que nós dependemos de Deus.
Precisamos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Antes de sairmos de casa, a primeira coisa que temos que fazer é buscar a Deus. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: você não tem medo de sair do horário que você sai para treinar todos os dias, de segunda a sexta e ao domingo? Falei: claro que eu tenho. Eu não sou nenhum super-herói. Sou um homem com sentimentos. Sou um homem que tem medo. E é por isso que eu peço a proteção de Deus todos os dias. Porque o horário que eu tenho para treinar é 4 horas da manhã. E é o horário que eu saio de casa. Levanto 2h40, 2h50, faço minha devoção matinal, estudo da meditação, escola sabatina, e 10 para 4 horas, no máximo saio para correr pelas ruas. Tenho medo? Claro que tenho. Tem gente maldosa na rua nesse momento de cidade? Várias. Principalmente de sábado para domingo, onde a galera vem das baladas da vida. Já me pararam para tentar me assaltar? Já me pararam. Tive medo? Claro que tive. Mas naquele momento mantive a paz. Tentei pelo menos, mas eu creio que Deus naquele momento me deu a sua paz. É o reconhecer que você tem medo. É o reconhecer que você depende de Deus. A partir do verso, o segundo passo aqui, nós vamos através do verso 5. A partir do verso 5 até o 13, diz assim: a gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo. E Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores dessa terra de diante do Teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós. Os descendentes de Abraão e teu amigo, o teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim, no verso 9: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nós nos juntaremos em frente deste templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. E quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não deixastes invadir as terras daqueles povos. Por isso os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. E o verso 13 diz assim: todos os homens de Judá estavam ali, de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e seus filhos, e até as crianças de colo. Josafá convocou ali naquele momento uma assembleia para fazer o quê? Para fazer o quê? O que eles fizeram naquele momento? Oração. Eles clamaram a Deus. Josafá chama aquela assembleia, convoca o povo para se reunirem em oração, para buscar a Deus em oração e mais, em jejum. Josafá clama ao povo: vamos todos para a frente do templo, vamos nos reunir naquele lugar.
e vamos buscar a Deus em oração e jejum. As nossas maiores batalhas, queridos irmãos, elas são vencidas no lugar de oração, aonde nós encontramos direção e fortalecimento. Creio que todos já assistiram ali Quarto de Guerra. Eu creio que você tem o seu lugar de oração. E é naquele lugar de oração que nós buscamos o conforto e o fortalecimento para lutar contra as adversidades desse mundo. Agora, se você não tem o seu lugar de oração, eu peço para que você arrume esse lugar. Um canto na sua casa onde você tem o seu momento de oração, de buscar forças em Deus, de buscar a orientação de Deus. Josafá sabia que aquele povo estava vindo para tomar a sua cidade, para tomar a cidade deles, para expulsá-los dali, para matá-los naquele lugar. Mas ele reúne o povo. E é assim que nós fazemos nas quartas-feiras. Reúne o povo para um culto de oração, para buscarmos poder, para buscarmos conforto, para fortalecer a nossa fé, para que nos momentos de adversidade nós conseguimos sobressair com a ajuda de Deus. O terceiro passo, nós vamos a partir do verso 14 até o 17, onde nós lembramos ali das promessas de Deus, onde o povo ali, Josafá lembra das promessas de Deus. A partir do verso 14 diz assim: de repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo, chamava-se Jaziel, e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaias, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escute isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Louvado seja Deus. O que Deus, a promessa de Deus ali, o povo de Judá, o povo de Jerusalém era eles. Deus disse: não se preocupe. Josafá havia esquecido da promessa, mas aquele levita não. Ele disse: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão temerosos? Rei Josafá, lembre-se da promessa de Deus. Olha o que Deus disse para nós, olha o que Deus disse para o povo de Judá, olha o que Deus disse para o povo de Jerusalém, olha o que Deus diz através da sua palavra para os irmãos e amigos aqui da igreja de Irapiranga, para a igreja de Jardim do Colégio, para as igrejas adventistas espalhadas por esse mundo. Não temam. Não temam. Esse povo vai vir, mas não vai acontecer nada. Porque nós confiamos nas promessas de Deus. A promessa de Deus ali para o povo é: olha, vocês vão de encontro a esse povo. Mas não precisa levar arma, só marcha. Deus
É assim que nós enfrentamos as adversidades, confiando nas promessas de Deus e marchando, não recuando. Quando nós marchamos para frente, nós não marchamos para trás, recuando com medo. Nós enfrentamos as adversidades porque nós temos um Deus que está conosco todos os dias das nossas vidas e nós confiamos nele. O Espírito de Deus veio sobre Jaziel e o Espírito de Deus lembrou para que ele lembrasse o povo das promessas divinas de proteção. Em tempos difíceis, lembrar das promessas de Deus fortalece a nossa fé e nos encoraja a continuarmos andando, a continuarmos prosseguindo. A quarta lição é posicionando-se em louvor. Para mim, na história, além desse relato de Jaziel, essa parte onde vem do versos 18 até o 22 é algo extraordinário. É algo maravilhoso. Versos 18 até o 22 ele diz assim: Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate, de Corá e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. E na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, como rei: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E o verso 22 diz: logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram o quê? Derrotados. Josafá e o povo escolheram louvar a Deus antes da batalha. O louvor é uma arma espiritual que abre caminho para a intervenção divina e confunde o inimigo. A ousadia de Josafá, ele passou do medo lá no primeiro verso, nos primeiros versos, ao encorajamento. Você ter uma arma, que eu digo, uma faca, uma espada, somente a fé, a confiança. E os levitas gostaram de entrar. E os cantores levitas começaram a louvar. E Josafá entendeu que somente com o louvor e com a confiança que eles tinham em Deus, eles conseguiriam vencer aquele povo, aquele exército. E foi isso que aconteceu. O louvor confundiu aquele exército. E eles todos foram derrotados. A quinta lição fala sobre avançando com confiança. Nos versos 20 até o 23, nós lemos aqui até o 22, mas vamos voltar um pouquinho e lemos os versos 20 até o 23, que diz assim, nós já lemos lá, diz: na manhã seguinte todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. E ao saírem,
Ao sair, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo. E depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem na frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O verso 22, logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. E o verso 23 diz assim: os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Na obediência à palavra de Deus, Josafá coloca cantores à frente do exército. Ele poderia colocar os seus homens mais fortes, ele poderia ter colocado ali o seu exército, assim: os combatentes vão à frente, vocês vão ser a nossa linha de proteção. Eu gosto muito de ler. Nós estamos estudando na escola sabatina sobre o grande conflito. É um livro que nós deveríamos ler todos os anos. Eu já faço isso há muitos anos, gosto muito do livro Grande Conflito. Grande Conflito, Caminho a Cristo, História da Redenção. São livros que o Libertador hoje é desejado de todas as nações. São livros que nós temos que ler todos os anos. E eu gosto de ler outros livros e faço isso durante o meu trajeto até o trabalho. Como não vou de carro, aproveito para ler também. E li no comecinho deste ano, Mil Cairão ao Teu Lado. Já leram esse livro? Sobre a Segunda Guerra Mundial, onde Franz é convocado a participar do exército de Hitler, onde ele disse que não usaria armas, como se fosse até o último homem, né? Quando ele disse: não vou usar armas. E aquele homem, ele tinha tanta habilidade. O Franz era tão hábil, ele era tão bom de mira, que ele foi convocado a fazer parte da linha de frente do exército alemão, do exército de Hitler. A linha de frente eram os primeiros a morrer. Ele era quem ia à frente construindo pontes para que o exército avançasse. Talvez Josafá poderia ter feito isso, feito os seus melhores homens, os mais fortes, os que eram combatentes, e disse: vocês vão à frente. E vocês sabem, mas não, Josafá faz totalmente o contrário. Pega os cantores, vocês vão lá à frente. Vocês vão ficar à frente do exército. Um exército entre aspas. Porque ele tinha confiança. A confiança voltou a Josafá. A confiança da promessa de Deus de que Ele estaria com eles, que Ele estaria com o povo de Judá, que Ele estaria com o povo de Jerusalém. E Ele coloca os cantores à sua frente, à frente do exército, e aquele povo marcha, louvando a Deus, confiando nas promessas de Deus. E a história nos conta que o relato nos conta que entre o exército inimigo, aqueles três povos que se uniam para combater o povo de Judá e Jerusalém, entre eles se confundem e começam a matar uns aos outros, até que todos são completamente derrotados.
Confiar em Deus e agir em fé nos leva à vitória, mesmo quando parece impossível. Grave essa frase para você. Confiar em Deus e agir em fé nos leva à vitória, mesmo quando parece impossível. E o último passo, a última lição, vai dos versos 24 até o verso 30, que diz assim: quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes, porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de música de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Não eram só aqueles 3 povos que queriam derrotar, invadir Judá e Jerusalém. Existiam outras nações. Mas quando eles souberam o que o Senhor havia feito com aqueles 3 povos, eles falaram: opa, não vamos mexer com Judá, não vamos mexer com Jerusalém. Eles são poderosos, eles confiam em Deus poderoso. E Josafá, a história diz que Josafá continuou seu reinado como? Em aflição, em paz. O exército inimigo foi derrotado sem que Josafá e seu povo levantassem uma única espada. A vitória de Deus muitas vezes vem de maneiras surpreendentes e inesperadas. Nós vivemos uma vida em paz quando confiamos plenamente que nós estamos sendo guiados por Deus. Quando entendemos que Deus está conosco, nos conduzindo, guiando os nossos caminhos. Eu não sei qual tipo de aflição que você vive. Conheço as minhas lutas diárias, as minhas aflições diárias, os exércitos inimigos que muitas vezes eu tenho que enfrentar, que sozinho não consigo, porque sou homem, sou ser humano, sou pecador, tenho medo. Mas quando coloco a minha vida, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus nos dá coragem para lutarmos, para enfrentarmos. E sem espada, sem nenhum tipo de arma, somente com esse tipo de arma, de armadura que nós temos, que é a palavra de Deus, que nos traz a paz necessária, que nós encontramos forças para continuarmos prosseguindo contra o inimigo. A vida de Josafá nos ensina que, independentemente dos desafios que nós enfrentamos, nós podemos encontrar a vitória quando buscamos a Deus em oração.
orarmos mais a Deus, para buscarmos a Deus, a presença de Deus, o poder de Deus na nossa vida, através da oração. Muitas vezes nós abrimos, não consigo orar agora, porque eu estou atrasado, porque eu tenho que fazer tal coisa, agora não dá para me orar. Ei, é o seu momento de falar com Deus, é o seu momento de abrir o coração a Deus, é o seu momento de falar das suas dificuldades, das suas necessidades, das suas dores, dos seus medos, da sua ansiedade. É o momento de você falar com Deus, de você buscar a Deus. É o momento de nós nos colocarmos na nossa pertinência e dizermos: Deus, por favor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu auxílio, eu preciso da Tua orientação. Não abra a mão do seu tempo, não abra a mão do seu tempo fazendo coisas banais e não orando, não buscando a Deus. Mas também não deixe de usar o seu tempo ouvindo Deus falando em você através da palavra. Quando nós estudamos, é o Deus falando conosco. Por isso nós chamamos de a palavra de Deus, porque aqui não é a palavra do Adriano, não é a palavra do irmão Santana, não é a palavra da irmã Eunice, é a palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, aqui nós vemos Deus falando conosco. Talvez no começo da história nós vimos que Josafá teve medo, mas o medo trouxe tantas coisas para Josafá que pega o povo, reúne em frente ao templo, vamos aqui louvar, até que o Levita se levanta e diz: calma, Josafá, para quê? Você não lembra do que Deus falou conosco? Que Ele estaria conosco? Que era para nós ficarmos tranquilos. Muitas vezes nós esquecemos que Deus, eu estou tão apavorado, não sei o que fazer. Calma. Muitas vezes Deus pede para nós: aquiete, eu sou contigo. Muitas vezes nós nos esquecemos dessa promessa, de que Deus é comigo, de que Deus é com você. Quando Josafá foi lembrado pelo Levita, ele disse: é verdade, Deus está conosco. Aquelas pessoas que ali estavam começaram a lembrar de que Deus não nos desampararia, os levitas então começam a cantar, louvando a Deus. E Josafá diz: vai à frente, vai à frente, meu Deus, louve a Deus. E aqueles 3 exércitos reunidos em um só exército gigantesco é derrotado. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus na nossa vida. Nós precisamos louvar mais a Deus com confiança. E principalmente avançarmos em obediência à palavra de Deus. Assim como Josafá experimentou naquele momento a intervenção divina, também podemos enfrentar as nossas adversidades com coragem, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida e colher os frutos da vitória que Ele preparou para mim e para você. Quero finalizar com uma pequena história. Essa história eu contei em um sermão, nome São Caleb, em 2019, e carrego ela comigo em todos os lugares. Existia uma igreja em Massachusetts, Boston, Estados Unidos, um grupo que se reunia todos os domingos pela manhã. Eles se reuniam para fazer um trabalho missionário, aquilo que infelizmente hoje nós não fazemos mais.
E quando eu recebi esse panfletinho aqui, semana retrasada, fiquei muito feliz que nós estamos voltando a ter os folhetos para entregar. Está aqui o caminho da igreja, lá de Adventista, do Jardim Colégio, Tereza. Aquele grupo saía de domingo para entregar o folhetinho da palavra de Deus, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto. E ele era liderado por um pastor, um ancião daquela igreja. Então eles se reuniam, eu imagino um lugar como esse, com cadeiras, eles se reuniam. Então eles chegavam por volta de 7 horas, 7:30 da manhã, se reuniam naquele lugar, cantavam, oravam, faziam uma breve meditação através da palavra de Deus, oravam novamente, cantavam e saíam para o campo missionário. Mas aquele domingo era um domingo muito frio, neve, chuva, era um domingo muito frio. Mas eles se reuniam, um pequeno grupo. Aquele ancião, aquele pai sempre levava com ele o seu filho, um adolescente ali de 13 anos de idade. E eles então cantaram, fizeram todo aquele momento especial, e o ancião disse: irmãos, está nevando, galera, está chovendo, a rua está coberta de neve, está muito frio. Então, hoje, excepcionalmente, não iremos fazer o nosso trabalho missionário. Vamos para casa, vamos nos aquecer, vamos ficarmos protegidos. E assim foi. Todos foram para casa, aquele pai com seu filho. Mas quando chegou em casa, o seu filho pegou uma outra capa de chuva. O pai viu colocando e disse: onde você vai? Eu vou fazer o trabalho missionário. Mas filho, está com muita neve lá fora, muito frio, chovendo. Eu disse lá que é para nós ficarmos em casa. Ele falou: não, pai, eu vou fazer o trabalho missionário. E o pai disse: pode ir. E aquele jovem, aquele adolescente saiu para as ruas do bairro de morava. Levou com ele alguns panfletos, alguns folhetinhos, entregou. E num determinado momento ele ficou somente com um panfletinho só. Parou numa esquina, olhou para os lados, a rua quase sem movimento, tanto de carro quanto de pessoas. Os poucos folhetos que ele tinha levado, ele ainda conseguiu entregar em alguns comércios. Mas o Espírito Santo falava para ele atravessar a rua e bater numa determinada casa. Aí ele olhou para a casa assim: eu acho que não vou. Mas o Espírito Santo de Deus insistia para que ele atravessasse a rua e batesse naquela casa. E assim ele atravessou a rua, foi até a porta daquela casa e bateu, timidamente. Esperou ali algum momento, ninguém abriu a porta. E ele pensou: foi embora, mas o Espírito Santo insistia: bata novamente. E ele bateu um pouquinho mais forte. Esperou por alguns segundos e nada de abrir a porta. E ele se virou e foi embora, mas o Espírito Santo disse: bata mais uma vez. E ele bateu com força, quase desmurrando a porta daquela casa. Esperou por alguns minutos. Uma senhora abre a porta e pergunta para ele: o que você quer? Ele me entrega o folheto e diz: Jesus te ama. Sorriu
virou as costas e foi embora. No próximo domingo, eles se reuniam novamente. Cantam, oram, meditam na palavra de Deus. E de repente, o pai disse: hoje o tempo está melhor, a neve já baixou, o frio continua, mas não tão intenso. Dá para nós suportarmos e hoje nós vamos sair do trabalho do Senhor. Tudo bem? No fundo da igreja, uma senhora levanta a mão e diz: posso falar com a palavra? Aquele homem nunca viu ali, disse: claro, a senhora quer vir à frente, eu quero. E aquela senhora foi à frente e disse: eu fui casada por quase 40 anos. Eu não tenho filhos, não tenho parentes aqui nessa cidade, neste lugar. E há 3 meses o meu marido morreu. Meu marido era tudo. E a partir do momento que ele morreu, a vida para mim perdeu significado. Então, naquele domingo passado, eu subi até o sótão da minha casa, joguei uma corda dentro do madeiramento, peguei uma cadeira, amarrei a corda, fiz um laço, coloquei no meu pescoço, subi na cadeira e decidi tirar a minha vida. E quando eu fui pular, eu ouvi alguém batendo na minha corda uma vez. Eu não pulei, esperei por um momento e disse: vou esperar um pouco. Alguns segundos depois eu falei: não, ninguém, agora eu vou pular, agora eu vou tirar a minha vida. E quando eu fui pular da cadeira, alguém bateu na porta novamente. Eu disse: não é possível. Em pleno domingo, com chuva, com neve, com frio, quem está batendo na minha porta? Mas não vou descer para atender. E ela esperou por mais alguns minutos e disse: agora eu vou tirar a minha vida. E alguém praticamente esmurrou minha porta e me subiu uma ira, que eu tirei a corda do meu pescoço, pulei da cadeira e desci correndo para abrir a porta e ver quem é que me incomodava naquele momento. E quando eu abro a porta, para minha surpresa, eu vejo esse adolescente com um sorriso tão lindo, um sorriso que eu jamais vi na minha vida. Olha para mim e diz assim, com um papel na mão: Jesus te ama. E eu achava que só quem me amava era meu marido. E depois que ele morreu para mim, ninguém mais me amava. E a vida para mim perdeu sentido. Eu fui para o sofá, sentei, abri o panfleto e li do começo ao fim. E se hoje eu estou aqui, e se hoje eu venci essa batalha, e se hoje eu venci essa adversidade, é porque um dia alguém foi na minha casa e disse para mim que Jesus me ama. E hoje eu quero servir esse Jesus. E hoje eu quero falar do amor desse Jesus para outras pessoas. Aqueles que passam pelas lutas que eu passo, aqueles que passam pelas adversidades que eu passo. Hoje a minha vida tem um propósito: é servir a Deus.
é louvar a Deus. Eu estava num momento de lutas, num momento de dor, e Deus chegou. Queridos, que Deus continue nos dando forças para suportar as dificuldades que nós enfrentamos, as adversidades que nós enfrentamos, as lutas que nós passamos. Lembre-se de que Deus não te desampara. Lembre-se que Deus está sempre ao seu lado. Por mais que você esteja enfrentando neste exato momento alguma luta, não desanime. Lembre-se da promessa de Deus de que Ele é contigo, de que Ele está à frente, de que muitas vezes para os nossos olhos a dificuldade, a adversidade que estamos enfrentando é algo impossível, mas que para Deus é possível quando nós colocamos à nossa frente para guiar para nós, para abrir o caminho para nós. E a palavra de Deus é bem clara, dizendo que Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas Ele pede para nós o quê? Bom ânimo. Esse Jesus é um Jesus vencedor. Recentemente passamos por uma semana de oração do Calvário maravilhosa. A última vitória. Que maravilha. Que momento fantástico que vivemos através de Apocalipse. Que Jesus é vitorioso. Que Jesus nos deu já a vitória. Já nos garante ali a oportunidade de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar onde não teremos mais prantos, mais luta, mais dor, mas que precisamos continuar firmes, marchando, indo à frente, marchando com a cabeça erguida de que Deus está conosco, louvando e exaltando o nome de Deus, porque é Ele que nos dá força, poder, coragem para suportar as dificuldades, as adversidades, as tribulações que nós enfrentamos neste mundo. Estamos aqui hoje pela fé, pela graça de Cristo, porque se nós fôssemos por nós mesmos, nós não estaríamos aqui hoje. Estaríamos talvez em outro lugar, fazendo outras coisas, mas estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, louvando e exaltando o nome de Deus, fortalecendo a nossa confiança, a nossa fé em Deus, porque acreditamos que esse Deus é um Deus vitorioso, é um Deus poderoso, é um Deus que um dia operou milagres na minha vida, operou na sua, e ainda tem milagres a operar na nossa vida. E teremos muitas lutas até a sua volta. Mas temos que ter um ânimo. Temos que estar em paz. Quando Josafá lembrou da promessa de Deus, ficou em paz. E é essa paz que Deus quer dar para mim e para você hoje. Lembrarmos da sua promessa de que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a cada um de vocês aqui da igreja de Maravilha. Foi um prazer conhecer essa amada igreja. Vou levá-la comigo no meu coração. E podem contar comigo quando precisar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Esse é o meu desejo, a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar bem? Vamos sentar então nas mãos do oleiro? Pode ser? Pode ser? Vamos encerrar? Pode ser. Encerrar com uma oração.